Olá pessoal, eu sou a Aline Pandora e você tá onde? Na Caixa da Bruxa. Hoje a gente veio falar sobre os trâmites da Igreja Católica chamado Santo Ofício, vulgo a Inquisição. Mas para que você possa entender melhor esse vídeo, eu sugiro que você assista um que veio antes desse, que fala sobre a história da bruxaria. E o link dele se encontra na caixinha de descrição para você. Eu aconselho que vocês, durante o vídeo, tentem acompanhar certinho os anos e os séculos na história toda, para vocês poderem entender direitinho como foi todo esse furdunço da Inquisição, tá? Enfim, o que foi a Inquisição e a caça às bruxas? Sim, são coisas diferentes, mas não inseparáveis. Ambas foram momentos históricos onde pessoas que não praticavam, não professavam, não cultuavam a fé cristã, a igreja, não seguissem a igreja, elas eram caçadas, condenadas, julgadas e mortas. E isso incluía pagãos e não pagãos, ou seja, qualquer pessoa, porque todo mundo já tá careca de saber que a igreja ela não estava pautada só no amor do sangue de Cristo, né? Eles queriam poder cultural, econômico, social e espiritual, ou seja, eles queriam dominar o mundo, né? E conseguiram, tá aí o Vaticano e as inúmeras igrejas evangélicas, católicas, cristãs, no geral, que existem por aí que não me deixam mentir. Agora, vamos combinar que para eles conseguirem tudo isso aí que eles queriam, ou seja, a igreja, conseguir todo esse poder que eles queriam, eles tinham que fazer um processo de conversão de crenças ferrado aí, né? Levando em consideração que naquela época, grande parte da população mundial era pagã. Eles tiveram que matar muita gente. As vítimas da Inquisição se perdem de vista. Quando pesquisamos, achamos esses números de mortes muito divergentes, porque a Inquisição, ela não foi um evento singular, né? Ela aconteceu em diversas partes do mundo, em épocas diferentes, né? Então, pelas minhas contas, assim, baseado em pesquisa e tal, né, de todo esse processo, a Inquisição como um todo, não só a caça às bruxas, né, mas espera aí que vocês já vão entender melhor, a Inquisição como um todo, ela durou 6 séculos. Então, assim, eu vou mostrar um cronograma para vocês bem pequeno, tá? E vocês vão poder entender melhor como foi tudo isso, como foram esses 6 séculos de Inquisição. Pessoas que não eram caçadas e mortas, elas eram convertidas a essa nova fé libertadora. Mas peraí, vamos começar pelo começo, né? Quem eram, naquela época, para aquelas pessoas, esses tais cristãos? O cristianismo, ele é uma crença de raiz judaica e nasceu como um tipo de seita judaica, e ele veio lá do Oriente Próximo, ou do Mediterrâneo Oriental, que hoje abrange aqueles lados da Palestina, Irã, todas essas bandas aí. E aí que aquela aula de História e Geografia faz falta, né, gente? Porque uma bruxa, ó, soa a camisa pra saber de tudo isso daí. Então o cristianismo veio de lá e começou a se espalhar que nem praga. No século IV, ele já era a religião oficial no Império Romano, por Teodósio I, e depois da Era das Descobertas, em 1492, que foi quando os portugueses e espanhóis começaram a vasculhar o globo, atrás do que hoje a gente chama das Américas, né? Vieram os missionários e os colonizadores e aí já era tudo, né? E o paganismo foi usurpado, oprimido e tido como a crença no demo. Mas vamos voltar à caça às bruxas, porque a história do cristianismo não é muito meu forte. Bem, a caça às bruxas propriamente dita aconteceu somente no século XV. E só aí foram registradas mais de 60 mil mortes. Vamos para a linha do tempo para vocês entenderem melhor, não ficar confusos com onde foi o que aconteceu, em que ano tudo isso aconteceu. A Inquisição, também chamada de o Santo Ofício, ele aconteceu antes da caça às bruxas. Tudo começou no século V, na Idade Média, no ano de 476, depois da Era Comum, ou seja, depois de Cristo, quando aconteceu a queda do Baixo Império Romano, né? E daí houveram invasões dos bárbaros germânicos. Os bárbaros germânicos eram nada mais que pagãos, e a série Vikings retrata muito bem todo esse período aí. Já no século XIII, no ano de 1231 ou 1233, há divergências,
nós temos a Inquisição chamada de Inquisição Medieval, que foi quando o Papa Gregório IX enviou uma bula papal à Ordem Dominicana instituindo o Santo Ofício, ou seja, a Inquisição, que falava que todas as pessoas que não apoiassem, que não professassem, que não dessem lucros, que não estivessem do ladinho ali com a igreja, professando da fé cristã, eram hereges. E o que era você ser um herege? Era você cometer um crime contra a igreja. Ou seja, todas aquelas pessoas que não seguiam, ou seja, todos aqueles pagãos de antigamente, eles eram tidos como criminosos para a igreja, né? Porque eles não professavam daquela fé. Então eles eram caçados, condenados e geralmente eram mortos. Na verdade, o objetivo real do Papa Gregório IX era caçar os valdenses ou cátaros, que eram gnósticos. Ou seja, a Inquisição começou com cristãos caçando cristãos que pensavam diferente, tudo por poder político e econômico. Já no século seguinte, ou seja, no século XIV, no ano de 1478, temos a Inquisição Espanhola, matando mais uns 1000 por aí. Foi só no ano de 1487, já no século XV, com a publicação do famoso Maleus Maleficarum, que a caça às bruxas realmente começou. O Maleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, foi uma obra, se é que dá para se chamar assim, escrita por 2 dominicanos alemães na Idade Média, no século XV, que ensinava como matar bruxas. Então eles eram pervertidos e cruéis e criaram um manual de caçar bruxas. O livro era dividido em 3 partes e lá ensinava como você reconhecer uma bruxa, como você condenar, quais eram suas práticas, as práticas das bruxas, quais eram as crenças, ensinava como condenar, como matar, como torturar, mostravam alguns instrumentos de tortura, formas de tortura. Era uma obra brilhante. E é até hoje, porque até hoje ele é vendido e encontramos ele facilmente em PDF na internet. Toda a responsabilidade do caos que o Maleus Maleficarum causou foi do Papa Inocêncio VIII, que de inocente não tinha nada, que aprovou a publicação desse livro. Ele foi considerado pela própria Igreja Católica um dos piores papas da história. E detalhe que o Maleus Maleficarum condenava só mulheres, ou seja, só mulheres podiam ser bruxas. Durante 200 anos, esse foi o livro mais vendido, só perdendo para a Bíblia. E no auge da Inquisição, a própria Igreja Católica tentou bani-lo, mas eles não conseguiram, porque ele já tinha se espalhado demais, as coisas já tinham ido já para limites que eles não tinham mais controle. E aí, caçar bruxas virou tipo um hobby para as pessoas, sabe? O boom da caça às bruxas ocorreu no século XVI. No ano de 1536, nós tivemos a Inquisição Portuguesa e no ano de 1542, a Inquisição Romana. Nesse ponto da história, qualquer pessoa podia se tornar alvo dos inquisidores, mas o foco era sempre os cientistas, os filósofos, pessoas que pensavam diferente, as pessoas inteligentes, as ovelhas negras da humanidade, e as mulheres, mas principalmente curandeiras, benzedeiras, mulheres que moravam sozinhas e etc. E por óbvio, qualquer pessoa que não professasse da fé católica também era alvo. E com o tempo, você acusar alguém ficou assim muito fácil, porque a igreja aceitava investigar todo mundo, interrogar todo mundo, e tipo assim, virou a coisas pessoais. Então, se eu tenho uma briga de terra, por terra, com você, eu posso te acusar de heresia. Então você vai ser investigado, porque os critérios de julgamentos eram corruptos, ninguém conseguia se defender e qualquer pessoa era acusada. Então eu poderia chegar lá com qualquer motivo te acusar e você era investigado, condenado e provavelmente morto ou então convertido. A defesa era provavelmente impossível, porque a pessoa lá estava sozinha diante de 3 juízes, testemunhas contra você, porque você não podia ter nenhuma testemunha a seu favor, e os inquisidores, passando por diversas torturas dentro desse interrogatório, Então, assim, quem é que durava lá? E, assim, os instrumentos de tortura, eles eram macabros. Joga lá no Google pra você ver, assim, só de curioso. Eu não vou colocar aqui porque ia tomar um tempão do vídeo.
Existiam várias formas de morrer, mas as consideradas piores eram a prisão perpétua e ser condenado a queimar na fogueira, né? Morrer queimado vivo na fogueira em praça pública. E ficava livre escolha de quem, né, de quem estava sofrendo a condenação. Ficava livre escolha do condenado isso daí. Assim, só lembrando que se no século XIII você ser herege era você cometer um crime contra a igreja, no século XVI, você ser herege significava você cometer um crime contra a igreja e contra o Estado, porque ambos já eram uma coisa só. Nessa época, né, a gente teve vários imperadores que eram pagãos e que tentaram reerguer o paganismo e trazer de volta o poder deles, como por exemplo o imperador Juliano, né, que ele deu ao paganismo uma base ético-filosófica, né, para ficar mais embaçado todo esse sistema de crenças, apresentou isso e tentou reerguer todos os templos, reabrir todos os templos que foram fechados pelos cristãos, mas ele foi morto por isso, né? E Constantino, ele era pagão, mas ele, na verdade, se converteu ao cristianismo e mandou construir igreja em todos os templos que eram templos de deuses, né, do paganismo antigamente. Nesse ponto, a gente entra num processo de conversão muito mais iminente. Aqui no Brasil, a gente também sofreu um pouco, né, com a Inquisição. Ainda no século XVI, no ano de 1591, 500 pessoas foram mortas aqui no Brasil pela Inquisição. É um número de mortes muito menor do que a gente teve em outras partes do mundo, mas eu acho importante a gente ressaltar e lembrar que o nosso país também passou por essa fase, né, por essa questão da Inquisição. Mas foi só no século XVIII, no ano de 1800, que a Inquisição acabou. Então, a caça às bruxas mesmo, ela durou 3 séculos, do século XV ao século XVIII. Os países mais afetados pela caça às bruxas foram Alemanha, Inglaterra, Suíça, Escócia e, em menor escala, Itália, Península Ibérica e Império Habsburgo. E como eram esses julgamentos, como aconteciam essas condenações, por que bruxas, por que mulheres, o que acontecia e como era o processo de conversão, o que era tudo isso daí na real, né? Calma, eu vou explicar tudo certinho, vamos por partes, tá? O cristianismo, ele queria acabar com qualquer forma de paganismo e culto a outros deuses, né? De crenças antigas que existisse. Qualquer coisa ele queria acabar, porque o culto a outros deuses era considerado heresia. O pensamento cristão era basicamente o quê? Se você não cultua o mesmo Deus que eu, não professa a mesma fé que a minha e não me ajuda a apoiar a igreja em decisões sociais, políticas e econômicas, você é um herege e você vai morrer por isso. E eles foram bem inteligentes, porque eles começaram primeiro com as pequenas aldeias e clãs, né? Onde a relação daquelas pessoas eram muito estreitas, justamente por ser pequenos clãs realmente, né? E as notícias se espalhavam rápido justamente por isso. Então, o que precisava para uma pessoa ser condenada, uma pessoa ser julgada? Precisava que muitas pessoas também a acusassem, acreditando que aquela pessoa em específico trazia algum tipo de malefício para a aldeia, algum tipo de malefício para aquele clã, para aquela sociedade. E como eles faziam tudo isso acontecer? Eles usavam aquela antiga e famosa artimanha que a gente já conhece, chamada manipulação de massa, colocando todo mundo contra todo mundo e fazendo aquelas acusações gerarem mais acusações. Todos os males que assolavam aquela aldeia, então, ficou tida como responsabilidade das bruxas, culpa das bruxas. Então, assim, mortes em demasia de gado, de rebanhos, né, de ovelhas, dos animais ali, porque eles eram pessoas rurais, né, então, morte desses rebanhos, sumiço de crianças, adultério, o fato de pessoas terem doenças por causa de epidemias, né, de vírus, pragas, tudo isso era tido como culpa das bruxas. Bruxas faziam tudo aquilo acontecer, né, e era pior ainda. Eles falavam, né, que existia uma bruxa entre aquelas pessoas e eram pessoas que eles nem esperavam, podia ser alguém da própria família. Então, eles se sentiam acuados, eles se sentiam ameaçados. E foi aí que a bruxa se transformou
num bode expiatório, né, para a sociedade, todos os males recaindo sobre essa figura que era uma mulher, com certeza, geralmente era uma mulher. Existiam também bruxos homens, mas a porcentagem era muito menor, que era exatamente o que a igreja precisava para introduzir uma nova fé. Ela precisava enfraquecer a fé e a mente daquelas pessoas, deixarem aquelas pessoas acuadas e com medo, enfraquecendo a fé dessas pessoas para introduzir então o cristianismo. Recentemente, em 2015, se eu não me engano, saiu um filme chamado A Bruxa, que retrata muito bem essa questão histórica da bruxaria, da bruxa ser um bode expiatório, de todo mundo, da própria família, culpabilizar uma única pessoa por todos os males que ali ocorriam. E no ano de 1900 e bolinha, um filme muito mais antigo, chamado As Bruxas de Salem, também fala muito sobre essa questão da culpabilização de uma única pessoa e a histeria em massa. Procurem e assistam, que vale a pena. Importante ressaltar que naquela época o cristianismo ele já estava com um grande fã-clube, né? Já tinha convertido aí muitas pessoas. Em boa parte do mundo, a crença em bruxas já estava disseminada e os próprios pagãos, que eram chamados de povos selvagens, não gostavam de se designar bruxos e bruxas justamente por denotar algo negativo, e vinha problema por aí, né, se você fosse condenado um bruxo. A maioria daquelas pessoas, elas eram condenadas muitas das vezes sem saberem nem ao menos o porquê, porque o próprio modo de vida daquelas pessoas, que eram trabalhadores rurais, gente da terra, incitava o ódio e a desconfiança da igreja. Então eles já iam procurar essas pessoas, atrás dessas pessoas, né? Já tinham o objetivo de ir atrás desses trabalhadores rurais, desses pagãos. E o Malleus Maleficarum, nesse ponto da história, já estava vendendo igual água, e as ideias deles já estavam totalmente disseminadas, e boa parte das acusações, se não todas elas, eram baseadas em cima dos ensinamentos do Malleus Maleficarum. Henry Kramer e James Springer, que foram os autores desse livro, do Malleus Maleficarum, eles colocaram algumas características que a mulher, na verdade, tinha que preencher alguns requisitos para você ser considerada bruxa, que era o quê? Cavalgadas noturnas, o pacto com o diabo, o infanticídio sacrificial, as orgias, algum tipo de marca do diabo, que é a famosa marca do diabo, que era muito falada, que era algum tipo de marca de nascença, ou mesmo pintas, manchas na pele, que a mulher tinha, era considerada a marca do diabo, né? A profanação da igreja, do crucifixo, a profanação da hóstia, né? A missa negra, todas essas foram acusações que foram lá pré-requisitos para que a bruxa pudesse ser considerada uma bruxa. Alguns desses requisitos, eles foram retirados da própria fé pagã, mas foram modificados, né, para culpabilizar as pessoas. E o que não foi retirado da fé pagã foi realmente inventado por mentes muito férteis, porque nada disso aconteceu nunca na história, nunca. Como, por exemplo, as cavalgadas noturnas, que é uma prática muito conhecida hoje em dia, que era um antigo rito de fertilidade, onde as mulheres, elas montavam em cima de vassouras e pulavam muito alto nas plantações para fazer aquelas plantações crescerem. Hoje em dia a gente chama isso de magia simpática, que é o quê? O falo, ele é representado pelo cabo da vassoura, né? É como se a mulher, ela representasse, ela aludisse a prática do orgasmo, que é onde tudo acontece, é onde a vida é gerada. Então, se ela fizer isso em cima de um campo, a terra vai ficar fértil e aquelas plantações vão crescer muito. E era exatamente isso que eles precisavam. Era a forma de vida deles, o ganha-pão deles, eles eram trabalhadores rurais. Então, toda a prática, toda a fé, todo aquele sistema de crenças daquelas comunidades pagãs eram pautadas na vivência cotidiana, no dia a dia deles, no que eles viviam no dia a dia. Naquela época, tudo era muito simbólico e também muito secreto, porque também era passado de geração em geração, eram crenças orais, né? Então, a gente vai falar mais detalhadamente sobre os deuses mais pra frente, mas só pra esboçar e as pessoas não ficarem tipo, o que ela falou, fazer sexo com o deus.
Então, quando eu falo sobre isso, quando eu falo que a mulher, a bruxa, ela montava em cima da vassoura para fazer alusão ao falo fértil do deus, para ela fazer uma cópula com essa divindade, eu quero dizer que tudo isso é muito simbólico, é uma alusão, não é algo real, né? Algo que a gente possa levar como literal, tá? É algo, a gente trabalha, nós da bruxaria, e desde muito antigamente mesmo, as crenças elas eram pautadas nesse conceito, como eu disse, coisas do dia a dia deles, que eles viam que funcionavam na vida deles, eles endeusavam isso, né? Então a bruxaria, ela tem o sexo há muito tempo muito sagrado, é um ato muito sagrado, porque é o que dá vida a tudo. Então, para dar vida àquela plantação, a bruxa fazia alusão ao orgasmo, a bruxa fazia alusão à prática do sexo, né? A prática do dar e receber, a prática do despejar na terra para fazer aquilo crescer. Nós trabalhamos com o conceito sexo, da união das polaridades, né? Então, a bruxa também nesse quesito, por causa dessas crenças, ela foi acusada de fazer sexo com o diabo, que na verdade era o deus delas, mas o diabo, ele nunca existiu dentro da bruxaria. Então, esse deus que era pagão, esse deus que era selvagem, que vamos falar dele mais detalhadamente posteriormente, ele foi pego, convertido pela Igreja Católica e transformado no diabo que hoje nós conhecemos. Mas na verdade, essa figura icônica do diabo, cultuada pela Igreja e não por nós bruxas, ela tem raízes muito antigas, raízes em antigos deuses e divindades pagãos. Isso também reforçou a crença nas reuniões secretas, né, que aconteciam, na verdade, geralmente nas florestas, à luz do luar, né, com muitas pessoas, geralmente mulheres, porque eram as mulheres que ficavam responsáveis pela condução espiritual daquela família, pela condução espiritual do clã e até mesmo pela condução espiritual da aldeia como um todo, né, e os homens, eles ficavam responsáveis por tarefas mais práticas, como guerrear, como caçar, como a condução prática daquele clã, que não eram práticas menos espirituais, porque a divindade dos pagãos está impregnada em tudo, então tudo é espiritual. Qualquer coisa que você faça, como por exemplo, antigamente no caso dos caras, né, dos homens irem para a guerra, isso era muitas vezes uma oferenda às divindades. O pacto com o diabo também é uma coisa que dá o que falar, mas desconfia-se que os autores do Maleus colocaram isso como... eles tiraram, na verdade, isso de um antigo conto alemão chamado O Fausto, que era um antigo alquimista barra feiticeiro, barra cientista, barra tudo, que ele fez uma iniciação e um pacto com o diabo. E eles decidiram colocar isso no Maleus como uma regra para você caçar bruxas. E assim, só para ressaltar, nos interrogatórios eram praticados estupros à livre demanda contra as mulheres, porque estava no Maleus Maleficarum, né? A arte também, principalmente as artes plásticas, elas também tiveram muita responsabilidade sobre essa imagem ruim que foi construída, né, no decorrer dos anos em torno da bruxa. Naquela época, um dos melhores pintores que existia, que era Goya, ele pintava, né, ele retratava em suas obras a bruxa com uma imagem satírica e horrível, né, uma conotação assim péssima. Se a gente for ver, pesquisar mesmo, né, as artes dele, a gente vê que vários quadros, várias imagens que são famosas hoje para nós que somos bruxos modernos pela internet afora, são obras de Goya. E foi como eu disse, as acusações, elas iam desde as coisas mais absurdas até as coisas mais bizarras, assim, até as coisas mais cruéis. Desde acusar uma mulher pela devastação de uma plantação inteira, até o aborto de uma mulher grávida ou até o sumiço de uma criança, né? Então, naquela época, houve uma época na nossa história que ser bruxa era sinônimo de ser criminosa. Durante os interrogatórios, as vítimas, eu digo vítimas porque aquelas mulheres elas eram realmente vítimas e não condenadas, como se diz, aquelas vítimas elas ficavam nuas,
né? Expostas a qualquer tipo de situação, expostas a qualquer tipo de risco. E no auge da tortura, com muita dor, né, com muito medo, elas acabam então confessando, vestindo uma máscara que é a máscara que as pessoas dão para elas, né? Porque muitas das vezes, na maioria dos casos, essas mulheres eram inocentes. Elas simplesmente confessavam para aquela tortura, para aquele processo acabar, né? Quem que não faria isso, né? Quem não faria isso? Então, muitas mulheres eram inocentes, a maioria delas eram inocentes. Psicologicamente falando, muitas delas acreditavam que estavam realmente culpadas, porque todo aquele processo de tortura, todo aquele processo de interrogatório causava uma sensação de dor e medo, fora as torturas físicas, né, que tinham os instrumentos horríveis de torturas no corpo, né. Então elas confessavam, falavam, não, eu sou realmente a bruxa e eu fiz isso realmente. Acho que elas preferiam a morte a continuar naquele processo, né. As mulheres mais focadas eram as mulheres solteiras, divorciadas ou viúvas, ou seja, mulheres jovens, ou então mulheres que eram bezedeiras, parteiras, curandeiras, de meia idade né, de jovem a meia idade, e as senhorias, né, que viviam sozinhas nas florestas e tal, ou seja, mulheres que eram fora de qualquer padrão da época, né, e que não tinham nenhum respaldo social ou financeiro ou político, na verdade. Eram mulheres que não tinham um homem, que era a figura central e principal naquela época, para o cristianismo principalmente, né? E já que ele era a entidade que governava no mundo naquele momento, então o homem, se a mulher não tivesse um homem, ela não tinha muita credibilidade, ela não tinha muita validade na sociedade. Então as mulheres divorciadas, solteiras ou viúvas ficavam à mercê da política e da igreja, assim como as senhorinhas, que também não eram tantas assim, porque naquela época não se vivia tanto assim, e as curandeiras, benzedeiras e parteiras, na verdade, elas sempre foram alvo, independente de serem casadas, jovens ou velhas. Justamente pelo trato com as ervas, pelo trato com as próprias mulheres, essa ligação que as mulheres têm, ela psicologicamente causa um impacto na sociedade, na humanidade muito grande. E um povo muito do espertinho, numa época, pegou isso e colocou ali uma imagem ruim. No século XVI, né, que foi o auge da caça às bruxas, morreu o dobro de mulheres a mais que os homens. E por que mulher, né? Por que só a mulher? Desde sempre a gente sabe que a mulher foi marginalizada, né, relegada a segundo plano na sociedade, sempre muito abaixo dos homens, sempre impura, né, sempre indigna do ser maravilhoso que é o homem, a megera, né, a catalisadora de toda a ruína. Todos esses estereótipos, eles foram colocados pela própria Igreja Católica para diminuir o poder da mulher para a sociedade e para ela mesma, né? Enfraquecendo toda essa potência que a mulher tem. Porque a gente não pode negar que o nosso papel na humanidade e na sociedade é imprescindível, só que o nosso poder também é. Então eu acredito que toda essa questão da mulher ser marginalizada tem a ver com um medo do cristianismo na época e adjacências patriarcais do poder da mulher, do poder dela na sociedade, no poder dela na política, no poder ativo que a mulher também possui. E o próprio Malleus Maleficarum enfatiza toda essa opinião gerada pelas mulheres e ele diz, essas palavras estão no Malleus Maleficarum, que por a mulher ser um ser inferior ao homem e mais fraco, mais propenso a abjurar de sua própria fé, elas são mais procuradas pelo diabo. Ou seja, quando você coloca isso no manual de caça às bruxas, obviamente que o horror, né, que a histeria vai se instaurar ali. Desde sempre, mulheres morrem por ser mulheres e qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Mas esse assunto é um assunto que dá pano para manga, então eu vou deixar ele para outro momento. Nesse ponto da história também, a conversão em massa da igreja já tinha sido realizada com sucesso. Ou seja, pegar todas as festividades, todas as divindades, todas as crenças pré-cristãs e transformá-las em cristãs, ou então demonizar as que são muito difíceis.
todas as divindades se transformaram em santas e santos, e todas as festividades se transformaram em festividades cristãs, dessas cheias de pretensões, como por exemplo o Natal, que é uma antiga festa pré-cristã, celebrada em diversas partes do mundo por diversos povos diferentes, que nada mais é do que uma celebração ao sol. Brigitte foi transformada em Santa Brígida. Baal e Bastet foram transformados em demônios. Lilith foi transformada em Eva. Cernunnos foi transformado no diabo. E assim, esses são só para ilustrar. Finalmente, no ano de 1800, no século XVIII, a Inquisição e a caça às bruxas chegaram ao fim. Porque as mortes em massa e aquelas torturas, aqueles sistemas de tortura, aqueles interrogatórios, estavam se tornando muito obsoletos e muitas pessoas estavam indo contra, como por exemplo juízes, defensores, né, e até mesmo alguns papas iam contra todo esse processo da Inquisição, da forma que isso era tratado. Então, todas as leis elas foram caindo por terra, né? Os tempos foram passando de tempo antigo para tempo dito moderno. As pessoas foram ficando mais céticas e a imagem da bruxa ficou relegada como um ser, né, que existe aí e é retratada em histórias infantis para assustar, né, as crianças. As leis contra a bruxaria e práticas mágicas, né, e você ser estranho não era mais um crime. E agora tá voltando a ser de novo, né? Mas enfim. Mas então as leis começaram a cair contra a bruxaria. E então, no ano de 1950, chegou Gardner e publicou seu primeiro livro sobre esse assunto, A Bruxaria Hoje. É por isso que a Wicca ela é assim tão importante dentro da bruxaria moderna, dentro do neopaganismo, porque depois de toda essa história que a gente acabou de ouvir, toda essa confusão, esse genocídio, na verdade, Gardner foi o pioneiro, Gardner foi o vanguardista, foi o primeiro a desbravar, né, esse terreno que estava infértil, né, para todo esse assunto. As mentes das pessoas estavam fechadas para isso, a bruxaria era tida como uma crença morta, o paganismo já era tido como uma crença morta, totalmente convertida. Ele veio e mudou todo esse cenário e introduziu novamente o paganismo dentro de algum tipo de crença, dentro da sociedade. Ufa, que história, né? Demorou, mas é isso aí que aconteceu, pessoal. Foi como eu falei, eu tentei, né, sintetizar o máximo de coisas possível, porque é uma história muito longa, é uma história muito grande, com muito mais detalhes, muito mais datas e etc. Coisas muito importantes, né, foram tiradas das informações desse vídeo. Então eu peço que vocês, se vocês quiserem realmente se dedicar e etc, né, eu aconselho, na verdade, que vocês vão pesquisar por vocês mesmos. Tem ótimos livros de história, de antropologia e etc, né, de arqueólogos que falam sobre as origens históricas do nosso culto. Isso é muito importante. Eu falei já no vídeo anterior e reforço aqui que eu vou fazer um vídeo fazendo um apanhado de profissionais de história, né, que pegam os seus trabalhos voltados para essa área de antigas religiões, de antigas crenças, que podem agregar ao nosso conhecimento histórico sobre a nossa própria crença, e vou vir trazer aqui para vocês ficarem sabendo e procurarem obras desses autores, que é muito bom, é muito enriquecedor para nós. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado legal, que vocês não tenham ficado com sono assistindo esse vídeo. Mas, como eu disse, é chato, mas é muito importante. Se você não souber isso, você não tem base nenhuma para continuar. E é isso aí, pessoal. Um beijo, sejam abençoados e até a próxima. Tchau, tchau.